Diga comigo assim: eu nasci para cumprir os sonhos de Deus. Você crê nessa palavra? Vamos falar um pouco de Moisés. Abra sua Bíblia, livro de Êxodo, o capítulo de número 3, a partir do versículo de número 6. Assim diz a palavra do Senhor: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Irmãos, somos diante de um texto, quando Deus, aqui no capítulo 3, chama Moisés. Moisés havia vivido no Egito 40 anos, e devido ter matado um dos seus irmãos egípcios, ele foge para o deserto de Midian, e lá na casa do seu sogro, Jetro, viveu mais 40 anos. E Moisés aqui, quando Deus o chama, já está com seus 80 anos de idade, e ele estava apacentando as ovelhas de seu sogro. E a Bíblia diz que quando ele chega em direção ao Monte Horebe, o monte de Deus, ele observa, ele tem uma visão da parte de Deus, e ele procura se aproximar para ver o que estava acontecendo. E diz a palavra de Deus, quando ele desejou chegar bem perto para ver o que estava acontecendo, ele vê uma visão, ele tem uma visão, uma sarça que estava pegando fogo, mas aquela sarça não se consumia, e ele ficou maravilhado com aquela visão, e ele querendo entender o que estava acontecendo, a Bíblia diz que ele desejou se chegar mais próximo, desejou chegar mais perto, desejou ir para entender o que estava acontecendo. Diga comigo a seguinte frase: as coisas de Deus não são para ser compreendidas, mas é para ser aceita. Você concorda com isso? Não procure entender as coisas de Deus, não procure entender aquilo que Deus está fazendo, não procure compreender o porquê disso, o porquê daquilo. Você nunca vai conseguir entender, porque Deus age desta forma. Deus tem sua forma de agir, Deus tem sua forma de trabalhar, Deus tem sua forma de fazer as coisas, e as coisas de Deus nós não conseguimos entender. Não entendemos as coisas de Deus, a não ser quando procuramos entender pelo lado espiritual. O homem natural não compreende as coisas de Deus, porque não consegue discernir as coisas de Deus, porque as coisas de Deus é para ser discernida espiritualmente. Não tente somar 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. A matemática de Deus não funciona desse jeito. A matemática de Deus não é a nossa matemática. Não procure somar as coisas de Deus por esse caminho. Você nunca vai conseguir alcançar nada. E Moisés tentou entender o que estava acontecendo. E quando Moisés se aproxima, Deus não permitiu, porque nós não vamos conseguir entender as coisas de Deus tentando entender pelo lado humano, tentando compreender as coisas de Deus pelo lado humano, jamais iremos entender. E quando Moisés quis entender as coisas que Deus estava fazendo pelo lado humano, quando ele se aproxima para chegar até aquela sarça, Deus diz para Moisés: Moisés, não se aproxime mais. Alto aí, pode parar por aí. Quando nós tentamos fazer alguma coisa pelo lado humano, pela nossa compreensão humana, quando nós tentamos explicar ou compreender as coisas de Deus pelo nosso raciocínio humano, Deus nos para, Deus te faz parar,
Deus faz você ficar parado, para você ter o teu momento espiritual, para você ter o teu momento com Deus, para a tua mentalidade mudar, para a tua visão ser mudada, para a tua visão ser ampliada, para que teus ouvidos possam estar prontos para ouvir a voz de Deus, para que você possa se preparar para entender o milagre de Deus. E Deus diz para Moisés: pode parar aí, antes de vir para cá, tire a sandália dos teus pés, porque você não pode se aproximar deste lugar com a sandália dos pés. Ou seja, porque daqui para cá o lugar é santo, é separado. As coisas de Deus são separadas, as coisas de Deus são santas, as coisas de Deus você não pode entender pelo raciocínio humano. Você tem que estar preparado espiritualmente para entender isso aqui que Deus está fazendo. Pelo lado humano, o homem não compreende isso. Quantas pessoas não entendem? Quantas pessoas não compreendem isso? Tem 4 anos que estamos fazendo essa obra. 4 anos. 4 anos essa parte nova da igreja. E sem dinheiro. E sem dinheiro. E as pessoas não entendem. As pessoas que não entendem, as pessoas que não compreendem, é porque precisa entender que as coisas de Deus são separadas. As coisas de Deus são santas. E Ele separou este lugar, Ele separou essas pessoas que estão aqui. Ele escolheu essas pessoas. Separado quer dizer santo, santo quer dizer separado. Ele escolheu, separou e colocou um selo sobre a nossa vida, uma autoridade sobre a nossa vida, uma unção sobre a nossa vida, e determinou o seguinte: eu vou usá-los para mudar a história deste lugar, para mudar a história desse bairro. Eu vou transformar eles e este lugar, porque eles estão crendo. Quando Moisés tenta se aproximar, Deus diz: para aí, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Ou seja, até aqui você pode vir, daqui para cá você só vem de outra forma. Eu tenho que preparar você para você passar para o lado de cá. Eu tenho que te preparar. Você foi escolhido por mim quando nasceu, eu te separei, mas você viveu num ambiente e que você agora precisa ser transformado, ser mudado, porque você tinha tudo nas tuas mãos, você era príncipe, você tinha tudo. Eu estou te preparando desde quando você nasceu, você foi preparado. Agora tem uma coisa, no sentido espiritual, eu quero que você seja transformado. Você pode ter faculdade, você pode ter doutorado, você pode ter se preparado, você pode ter feito tudo, pode, mas eu sei daquilo outro. Para Deus nada disso interessa. Para Deus nada disso interessa. Deus vai pegar tudo isso, vai colocar na lata de lixo dele e vai dizer: eu tenho que preparar você para a minha obra. Moisés era formado em toda a ciência do Egito, e Deus fez Moisés sair do Egito, ir para o deserto de Midian. E o tempo que ele aprendeu lá no Egito, 40 anos, ele teve que ficar mais 40 anos no deserto para desaprender tudo. Porque Deus não precisava da capacidade que Moisés tinha no Egito. Deus não precisava do doutorado que Moisés tinha lá no Egito. Deus não precisava de nada disso. Deus disse: Moisés, você vai aprender a sobreviver no deserto, porque eu tenho uma obra contigo. E esta obra é espinhosa, esta obra é difícil. E do jeito que você veio do Egito, jamais você estaria preparado para fazer a minha obra. Quantas vezes somos moídos, somos levados para o deserto, para Deus nos preparar neste deserto, para alcançarmos e compreendermos aquilo que Deus fará através da nossa vida. Deus nos leva para o deserto, a Bíblia diz lá no livro de Deuteronômio, para nos humilhar, para entender, compreender aquilo que está no nosso coração. Você precisa conhecer aquilo que está no seu coração. Deus conhece, mas Deus quer que você conheça. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa luta, por essa prova? Porque Deus está amassando o barro. Diga: Deus está amassando o barro. Você crê que Ele está amassando o barro?
Diga: Deus pode amassar o barro, eu sou o vaso, o Senhor é o oleiro. Moisés vem para o deserto, Midian, 40 anos, deserto de Midian, com 80 anos de idade. Ele está apacentando as ovelhas do sogro, e ele vê o fogo, vê a chama, vê a sarça, e ele viu que aquilo não era consumido. Ele diz: tem um mistério neste negócio, eu preciso entender esse mistério, eu preciso compreender o que está acontecendo, eu quero entender o que está acontecendo, por que essa sarça não é consumida. Meu amado, sabe quando você vai entender as coisas de Deus? Sabe quando você vai compreender a obra de Deus na sua vida? Quando você se esvaziar de você mesmo. Quando você olhar para você, e eu vou mostrar daqui a pouco para os irmãos, dizer: eu não sou nada. Quem sou eu? Quem sou eu para fazer alguma coisa para Deus? Quem sou eu para ser usado por Deus? Quem sou eu para fazer a obra de Deus? Eu não sou nada. Aí Deus vai começar a te usar. Enquanto você estiver batendo no peito, dizer: eu sou tal. Enquanto você estiver batendo no peito, dizer: eu prego. Enquanto você estiver batendo no peito, dizendo: eu canto. Enquanto você estiver batendo no peito, dizendo assim: eu tenho unção. Enquanto você estiver batendo no peito, dizendo assim: eu sou não sei o quê, você vai entender que você não é nada, porque Deus não vai te usar, porque Deus não dá a glória dele para ninguém. Deus não dá a glória dele para ninguém. Deus não dá a honra dele para ninguém. Deus não pode fazer isso, meu amado. Você não é nada. E Moisés queria entender as coisas de Deus do jeito que ele estava. E quando ele se aproxima, Deus diz: tira a sandália dos pés. Isso quer dizer o seguinte: Moisés, você não está preparado para vir para cá. Começa tirando a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo. Deixa eu te falar algo. Naquela época, o símbolo sandália simbolizava o seguinte: quem usava sandália era senhor, quem andava descalço era escravo. E Deus começou dizendo: a partir de agora você vai ser escravo, você vai ser servo, você precisa ser servo. Tira a sandália dos pés. Quantos nessa noite estão dispostos a ser escravo? Quantos querem ser escravo de Deus? A palavra é pesada, mas no original é isso que significa: escravo. Escravo obedece o seu senhor, está pronto para obedecer, para ouvir a voz do seu senhor e a fazer aquilo que o seu senhor quer. Você precisa tirar a sandália dos pés, precisa entender que agora eu estou no comando, que agora eu tenho domínio, que agora eu estou sobre a sua vida. Você precisa entender isso, Moisés. Tira a sandália dos pés, porque agora você será o meu escravo, o meu servo.